Agora nós vamos para a aula número 5, Gestão Operacional, que vai estar dividido em duas aulas, Operacional 1 e Operacional 2. No manual, essa aula vai equivaler, deixa eu pegar aqui os itens de 531 até o 536, ok? Então, bora fazer primeiro aqui o agradecimento normal aqui que a gente faz para a Organização Mundial da Saúde, pelo fato dela ter desenvolvido esse material, que é muito bom mesmo. Se todos os hospitais tivessem um programa minimamente desenvolvido como esse aqui, a situação do sistema de saúde no Brasil em relação à gestão dos equipamentos médicos e de infraestrutura, né, estariam aí muito melhor, muito mais desenvolvidos. E lembrando que o que é falado aqui para equipamento médico assistencial também se aplica aos equipamentos de infraestrutura, com algumas pequenas mudanças, mas é totalmente aplicável. Você está na Escola de Engenharia Clínica e vamos seguir para a revisão da aula 4. Na aula 4 a gente falou bastante sobre como aprimorar a gestão financeira e como que essa gestão financeira ela se relaciona com a sobrevivência do departamento, que foi lembrado pelo artigo escrito pelo Stephen Grimes, o futuro da engenharia clínica, onde ele comenta que o serviço de engenharia que vai se desenvolver, né, que vai se manter, é aquele que ajudar o hospital a enfrentar as pressões tecnológicas, as pressões econômicas, demográficas e culturais e as pressões regulatórias, né? A gente tem uma série de legislações no país, a principal delas, do meu ponto de vista, é uma legislação pequenininha, a RDC 509, por isso que é importante você sempre dar uma revisada lá e disseminar o conhecimento sobre essa legislação dentro da sua equipe. Também mostramos como que uma boa gestão financeira, departamento que dá bastante resultado, acaba ajudando na retenção de profissionais, porque o profissional que é mal remunerado, ele acaba mudando de hospital, recebe uma oferta maior, ele muda de hospital e acaba enfraquecendo, levando uma parte do ativo, né, do ativo intelectual, do conhecimento que o hospital tem. Também mencionamos a importância de criar indicadores de desempenho, fazer rateios de despesa, mostrar, né, para onde que vão as despesas que o departamento ou serviço de engenharia clínica impõe no hospital, né, ou quanto você pode reduzir as despesas de um hospital atuando com um bom departamento ou serviço de engenharia clínica. E, por isso, é importante monitorizar as despesas. Eu me lembro que numa das reuniões do meu primeiro hospital, meu primeiro superintendente, dizendo que a gente gastava demais, né? E aí não somos nós que gastamos, quem gastam são os centros de custo. E aí a gente começou a fazer rateio de despesas e mostrar para onde que aqueles recursos que estavam sendo gastos pelo hospital, onde que eles eram alocados dentro dos departamentos que compõem o hospital, né? Também mostramos a importância de você ter um plano, né, financeiro, econômico-financeiro, não só as despesas de capital, ou seja, as despesas que você vai ter com investimentos, novos equipamentos, o que você vai obsolecer, critérios de obsolescência. Isso é importante você contribuir com o hospital, não só com essas despesas, né, mas também com as despesas operacionais, que são aquelas que ocorrem quando o departamento está operando, né? Também comentamos sobre a importância de aprimorar a gestão das pessoas, né? Entender, assim, sistemas de trabalho, a gente comenta isso, né? O sistema de trabalho é aquele conjunto de, vamos dizer assim, são as obrigações, vamos dizer, do hospital, por exemplo, contrato, regime CLT, férias, 13º, vale alimentação, vale transporte, tudo aquilo que o profissional é previsto para o profissional ter de uma empresa, baseado, por exemplo, nas leis, se o hospital oferece isso. Isso é uma forma de você avaliar o hospital que você está trabalhando e se você é o hospital, avaliar como que você está cuidando do serviço dos profissionais da engenharia. Outro aspecto que é importante é você avaliar, né, a gente avaliar que ferramentas que o hospital oferece para as atividades que você tem que fazer. Não adianta você dar um conjunto grande de tarefas para a engenharia, um conjunto de atribuições, se você não dá ferramentas de trabalho, né?
Eu tenho viajado bastante, mundo afora, e eu vejo essas discrepâncias nos hospitais também fora do Brasil, ou seja, é uma gestão pouco amadurecida e a gente precisa de ajudar muitas vezes essa gestão a se amadurecer. Importante perceber, né, comparar o seu hospital com os hospitais que são ditos como bons hospitais, conhecidos como bons hospitais. Normalmente eles têm uma equipe que tem baixa rotatividade, uma equipe instrumentalizada. E outro ponto é qualidade de vida, né? Não adianta você ter tudo que a lei prevê, todos os direitos, ter todas as ferramentas, se a qualidade de vida que esse trabalho te oferece não é boa. Então, por isso que é importante a gente trabalhar muito bem com a gestão das pessoas. E também comentamos outro aspecto, a importância de monitorizar a produtividade, né? A produtividade do setor, ou seja, quanto que com aquele conjunto de recursos que ele tem, quanto que ele produz de resultado, né? Tem resultado econômico, tem resultado com relação ao fornecedor e parceiro, tem resultado com relação aos processos de trabalho, tem os próprios resultados, vamos dizer assim, os indicadores, né, de desempenho do departamento, e até o treinamento continuado com evidências que esse curso aqui é um curso que ajuda o hospital a você, primeiro, evidenciar que você procura se desenvolver profissionalmente e para o hospital também ter evidência de que ele favorece e promove a educação dos seus profissionais. Também não deixa de ser um modelo de aprimoramento da gestão de pessoas. E ter também, né, os indicadores de gerenciamento das pessoas, os resultados individuais de cada componente da equipe. Por exemplo, percentual de oportunidades preenchidas internamente. Normalmente, algumas organizações, quando vão preencher uma vaga, elas buscam preencher essa vaga com profissionais que já pertencem à organização. E se a organização faz isso com frequência, significa que, vamos dizer, ela de certa forma, ela consegue reter o profissional e aquele conhecimento que ele detém dentro da própria organização. Percentual de pessoas que avançaram na carreira, né? Às vezes o indivíduo entra lá como estagiário, depois passa para técnico, fica ali como técnico, faz um curso superior, que é absorvido pelo hospital. Tudo isso são indicadores de gestão de pessoas e são modelos de indicar, né, que o hospital, vamos dizer, também está crescendo juntamente com as pessoas. Percentual variável da remuneração total, ou seja, a remuneração em geral é um custo fixo, né? Custo fixo. Agora você tem horas extras, você tem algumas atividades que também impõem no hospital um custo variável. Então essa questão de monitorizar os custos variáveis também é um ponto importante do processo de gestão de pessoas. Então volta lá, se você não viu, veja essa aula, anote, estude e aprofunde nos seus conhecimentos, né? E outro ponto, né, que eu queria falar é que nos capítulos aqui a gente tem as referências bibliográficas. Então, final de cada capítulo, você tem as referências bibliográficas, que são formas de você continuar se aprimorando. Ainda com relação à aprimoração das pessoas, né, importante também, né, a gente tentar entender e evidenciar como que o serviço de engenharia ajuda no aprimoramento de outras pessoas que não são do departamento de engenharia clínica. Então aí são os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, toda essa equipe que se relaciona com, de alguma forma ou outra, com os equipamentos médicos assistenciais. Eu vou falar 2 vezes aqui do exemplo do Servo 900C, porque esse Servo 900C ele tem algumas particularidades. Ele tinha uma série de atividades que deveriam ser feitas pelo operador entre o paciente e outro, e ele tinha também um kit que você deveria trocar a cada 1000 horas. Então, mais na frente eu vou explorar esse tema e mostrar como que a gente pode fazer coisa errada se os profissionais usuários não estão atentos naquilo que eles devem fazer, né? Também isso relaciona muito com o item de comunicação que a gente vai comentar também aqui. Então, esse caso aqui, ó, é a cada paciente, isso aqui é a parte do circuito interno, circuito pneumático interno do equipamento. Então, aqui você tem
o ramo inspiratório. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Onde está essa mão aqui é uma pinça, que ela fecha ou libera o fluxo. Então tem duas pinças aqui. E aqui a gente tinha esse kit de 1000 horas. A cada 1000 horas eu tinha que trocar esse kit. Toda essa parte aqui dessas borrachas, esses condutores, esses 2 conectores aqui de borracha também, esses 2 tubos, os filtros aqui, enfim. Aqui estão os trimpotes de calibração que tinha que fazer de vez em quando. Mas o fato é o seguinte, esse kit, esse material de borracha aqui, que está aqui, ó, inclusive eu tenho uma caixinha aqui com ele, aqui ó, filtro microbiológico, né? Os documentos aqui acompanhantes desses acessórios todos. A gente tinha aqui, ó, como que era chamado? Rubber valve, tá vendo? Ó? As válvulas de borracha, os filtros. Esse aqui é uma espécie de um capacitor que primeiro o ar ele vai para esse, isso aqui distende, isso aqui estufa, né? Primeiro o ar vai para esse capacitor e depois que ele entra para o circuito, né? Aqui, ó, um filtro também, tá vendo? Um filtro estéreo de 0,2 micrômetros, capacidade de filtrar uma partícula de até 0,2 micrômetros. Então isso aqui fazia parte do kit de 1000 horas. E o que acontece? Então, assim, a cada 1000 horas a gente tinha que trocar esse negócio. E o que acontecia? Acontecia que a enfermagem tirava porque assim, outro detalhe, a cada novo paciente, isso também tinha que sofrer um processo de desinfecção. Então, a enfermagem o paciente tinha alta, você removia esses dispositivos todos e mandava para fazer limpeza e desinfecção. Só que na hora que esse material voltava, eles colocavam em outro equipamento. Então, você perdia totalmente o controle do número de horas e quando fazer isso. Então, isso é um dos aspectos que o servo, esse aparelho, a gente pode usar esse aprendizado para entender a importância da gente se relacionar bem, se comunicar bem e treinar os profissionais fora da engenharia clínica. Seguindo aqui, outro aspecto de gestão de pessoas envolve a gestão de serviços de terceiro. É importante que o terceiro esteja disposto a se alinhar com as diretrizes do hospital, missão, visão, crenças e valores, objetivos e metas. Então a gente pode ser treinado por terceiro e é também importante treinar o terceiro sobre como se comportar dentro da organização. A educação também, ela envolve desde os equipamentos mais simples, como lanternas, como termômetros, enfim, pinças, instrumentais cirúrgicos de baixa complexidade, até os equipamentos mais complexos, envolvendo conhecimentos mais específicos, como autoclaves a vapor, autoclaves de esterilização a baixa temperatura, aparelhos de raio-x, tomógrafos, ventiladores pulmonares, por exemplo, aparelhos de anestesia, tem uma complexidade maior e é importante a gente ter evidência dentro do processo de gestão de pessoas que essa educação ela é fornecida. E é importante, eu servi o Exército, eu fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva, eu saí de lá como segundo tenente engenheiro de combate e eu servi no batalhão de engenharia de combate. E a gente tem que fazer manutenção, não só de armamento, como de veículos militares. E a gente dividia em 4 graus de complexidade. Ou seja, o primeiro combate é o usuário. Você está numa situação de guerra, está numa trincheira, seu fuzil trava, você tem que saber fazer o primeiro escalão. Então, uma forma de você, vamos dizer assim, incluir esses conceitos, definir o que é o primeiro combate, que é basicamente o que está no manual do operador, e o 4º escalão seria tudo aquilo que o fabricante faz e a documentação que ele tem para fazer essas atividades. Então, para cada tipo de equipamento, a gente tem que ver onde que a gente vai investir no 2º escalão, no 3º escalão, ou às vezes no 4º escalão. E agora a gente vai começar a aula 5 efetivamente, e a agenda dentro dos aspectos operacionais do programa de gerenciamento da manutenção de equipamentos médicos, tem desenvolvimento de manutenção e inspeção. Eu traduzi aqui esse que a gente usa normalmente o termo IPM, ou em inglês IPM, Inspection and Preventive Maintenance. Então, é manutenção
em inspeção preventiva. Ficou certo. Eu prefiro usar IPM. E na nossa área a gente tem que conhecer alguns termos em inglês, né, que ajuda bastante também, principalmente se você está estudando, você gosta de estudar, se aprofundar, lembrando que o estudo ajuda muito a desenvolver a carreira e que a carreira hoje em dia são 30, 40 anos de carreira ou mais, né? Depois nós vamos falar sobre, ainda no item 1, né, eu posso desenvolver, né, o que eu tenho que pensar para desenvolver um programa de inspeção e manutenção preventiva ou alterar um procedimento de manutenção preventiva que foi recomendado pelo fabricante. Vou falar mais detalhes sobre isso. Depois, como é que você pode configurar essa frequência de inspeção e manutenção? Porque se você faz uma frequência muito alta, você consome muito homem-hora e consome muito recurso. Ou se a frequência é baixa, poucas intervenções por ano, você pode introduzir um risco, você pode introduzir um problema ou até fragilizar o desempenho do equipamento. Também tem o aspecto de agendamento da manutenção, como é que a gente pode agendar isso. Muitas vezes você tem uma taxa de ocupação alta, isso acaba impedindo de você cumprir com as metas do programa de manutenção. Vamos tratar sobre isso também. A priorização, como é que você prioriza equipamento, né, que você vai fazer intervenção, o que você exclui do programa, o que você vai manter no programa. Tem um sistema aqui interessante que eu vou mostrar para vocês. A importância de você manter os registros de tudo aquilo que você fez. Hoje em dia você vai no hospital, eu costumo ir em 1 ou 2 hospitais que eu tenho perto da minha casa, dependendo do que eu vou fazer, e meu prontuário está lá, está todo lá. Então a gente espera, né, que os profissionais da saúde usem esse prontuário, tem ali o meu histórico, todo o meu histórico está por lá. Isso é bom, né? Então, se chegar lá no hospital, o médico não sabe um monte de coisa, significa que ele não estudou o meu prontuário antes de me atender, enfim, dificulta um pouco a credibilidade aí que você vai ter com o profissional. E vou explorar bem também a importância de manter esses registros. E vamos começar com o tema desenvolver ou alterar procedimentos de manutenção preventiva. No tema do desenvolvimento, é importante que é o seguinte, o procedimento de inspeção e manutenção preventiva, ele deve ser específico para cada modelo de equipamento e baseado num conhecimento profundo do equipamento. Porque eu não estou dizendo que o procedimento genérico não é bom. É bom, mas a gente tem que olhar com cuidado. Inclusive, eu vou detalhar, vou mostrar um que eu gosto, que eu acho que é o campeão dos procedimentos genéricos, mas é importante que ele seja específico. Então, você tendo acesso a esse genérico, você pode realmente melhorar o procedimento genérico e adequar ele para aquele caso específico, dependendo da sua compreensão, do nível de compreensão técnica que você tem de cada tecnologia que você está trabalhando. Avançando aqui, a fonte primária para você desenvolver ou alterar um procedimento deve partir do manual do fabricante. Lembrando que os equipamentos, em geral, eles têm 2 manuais, o manual de operação e o manual de manutenção. Sempre que você for procurar na internet, eu sempre recomendo, eu coloco assim, service manual do equipamento tal, modelo tal. Às vezes você acha. E isso deve ser negociado com o fabricante antes da aquisição. Eu concordo que o fabricante não deve ficar dando distribuindo esses materiais de serviço, né? Inclusive a Protec, que é uma apoiadora desse curso que nós estamos fazendo, ela fornece peças de reposição, ela fornece documentação técnica desde que você tenha recebido um treinamento lá na fábrica. Então isso ajuda muito a gente e ajuda bastante a eles, tá? Aproveitando aqui, já vou fazer mais um agradecimento aos apoiadores. Além da Protec, nós temos a Fresenius Kabi, que fabrica, entre outras coisas, bombas de fusão. A gente também tem o apoio da Blue Health, que é uma empresa que faz locação de equipamentos, comercializa analisadores de desempenho. E a gente tem o apoio também da Leica Microsystems, que ela fabrica
microscópios. Inclusive, se você for lá no canal, tem vários vídeos que a gente fez sobre os microscópios da Leica, são bem interessantes e a gente deve ter uma participação deles mais ativa aqui nesse programa de treinamento que a gente está fazendo baseado nesse documento da OMS. Então, a fonte primária para criar ou adaptar, manual do fabricante. Outra recomendação da OMS é que quando você for elaborar novos procedimentos, é importante adotar uma abordagem mais conservadora. O tempo vai passando, você vai formando histórico, você vai te ajudando a ir calibrando essa mudança. Eu sempre menciono isso, faço uma comparação com o carro, sempre falo que eu uso uma Tucson, é um carro bastante robusto, eu mantenho ele porque eu gosto de pegar uma estrada de terra de vez em quando, e ele vai muito bem lá. Só que eu normalmente ando sozinho com esse carro, então é lógico que o programa de manutenção desse carro é diferente se eu andasse com 5 pessoas e com o porta-malas lotado em estrada de terra todos os dias. Então a gente pode fazer essa abordagem e como o fabricante não sabe como que o equipamento dele vai ser usado, ele também acaba sendo conservador no desenvolvimento das rotinas de manutenção que ele propõe. E o que seria um bom manual? Isso é importante avaliar antes da compra do equipamento mesmo, né? Se ele é claro nas etapas de execução das atividades, se ele identifica todos os equipamentos de teste que são necessários para fazer essa análise, se ele define os limites inferiores e superiores dos valores que você está medindo, se tem instruções sobre substituição de peças. Tem fabricante que utiliza um manual específico para peça de reposição. Isso é muito comum na infraestrutura, por exemplo, compressores, bombas de vácuo. Normalmente eles têm um manual de manutenção, um manual de operação e o manual de peças de reposição. E é por isso que é importante, quando você analisar o CMMS, que a gente vai falar também, que são softwares de gestão, se tem campo lá para gerenciamento das peças de reposição com os respectivos part numbers, ou número da peça, e até o número de série da peça. Tem peça que tem número de série e tem peça que tem número de lote. Então é importante você avaliar isso também no seu software. Se o manual ele dá uma frequência recomendada para cada uma das atividades que você tem que fazer. Como eu disse, se não me engano, o meu amortecedor, eu devo trocar ele com 60 mil quilômetros rodados. Meu carro está com mais de 100 e eu não troquei ainda. E eu não sinto nenhuma diferença na estrada. E lógico que eu faço lá sempre o balanceamento, rodízio de pneus, essas coisas. Então está indo muito bem. Eu mesmo desenvolvi a minha manutenção preventiva. Se o manual contém formulários, para você registrar que tipo de informação que é importante durante esses processos de trabalho você registrar, também é importante. Se o manual está em português, hoje em dia já tem uma legislação que garante que os manuais venham em português. Às vezes a gente lê um manual, você vê que a tradução foi muito mal feita, mas já facilita bastante. Quando eu comecei nessa área, a gente usava muito mais equipamento importado, então a gente tinha que sofrer com os manuais em inglês. Agora, isso aqui também é uma coisa mais, até não vale para o Brasil, Se for ausente no seu idioma, você considerar o custo e a viabilidade de traduzir. Lembrando que esse curso aqui, o Brasil está muito bem em termos de estrutura regulatória para a nossa área, mas outros países não estão da mesma forma. Então ele está recomendando você analisar, considerar a viabilidade de traduzir ou até repensar se você deve adquirir esse equipamento, porque o manual está numa língua que a equipe não entende. Alterações nos procedimentos de inspeção, Inspection and Preventive Maintenance. Ou seja, se você tem uma vasta experiência, uma larga experiência, tem um histórico lá de 2 anos, 3 anos do equipamento, você conhece o comportamento do equipamento, é um pré-requisito necessário para você começar a alterar esses procedimentos. Principalmente se você tiver técnicos bons na equipe, e os próprios técnicos te derem um feedback bom, o histórico do equipamento for bom, isso é um fator que encoraja a gente a alterar esses procedimentos de inspeção. Às vezes, hoje é mais fácil de você se comunicar, tem os grupos de discussão,
Você pode compartilhar, discutir com outros colegas de outros hospitais o comportamento daquele equipamento antes de você implantar definitivamente, né? Observar as recomendações da própria indústria, ver, por exemplo, busca de recall, né? Busca de recall e alerta ou no site da Anvisa ou no site dos Estados Unidos, se for equipamento importado. Tudo isso ajuda bastante você a fazer uma alteração sem mexer com a segurança do paciente. Importante que as justificativas que você adotar para essa alteração não pode ser exclusivamente dinheiro, né? Mas às vezes é realmente de falta de dinheiro. Essas justificativas elas devem ser documentadas, porque quando tudo vai bem, pessoal, ninguém reclama dessas coisas. Mas dá um problema, tem uma judicialização, tem uma perícia ou criminal, por exemplo, você tem que mostrar que essa alteração ela não foi prejudicial. Então tem que tomar cuidado também. E quando você mudar, você tem que reavaliar isso periodicamente. O que há um exemplo aqui, numa frequência anual, você rever o procedimento que você fez, analisar isso. Você pode estender até mais. Eu sempre reclamo um pouco, o pessoal sai fazendo frequência de calibração anual. Muitas vezes você tem um histórico de 5 anos que o equipamento não descalibrou, mas o pessoal não altera, não alarga esse intervalo. Então, isso, para mim, é um ponto ruim, é um mau entendimento das organizações que fazem acreditação. Vira um mercado, é um dinheiro que você gasta que não gera resultado em saúde. Tá? Então, essas mudanças devem ser reavaliadas periodicamente para verificar se ainda são válidas. Uma recomendação importante desse manual da OMS é que a gente tenha cuidado com procedimentos genéricos. Tem vários procedimentos genéricos, mas a gente deve ter um certo cuidado, porque a gente tem equipamento que tem característica única que pode não estar dentro daquela especificação, daquele procedimento genérico. Então a gente precisa de tomar cuidado, né? Os procedimentos só devem ser utilizados com discernimento, né? Porque ele costuma ir no basicão, vou mostrar um para vocês, que é até um pouquinho acima do basicão. Então, por exemplo, é muito comum que as verificações para otoscópios, microscópios, sejam verificações muito simples. Às vezes, é naquele escalão, né? Você tem um conjunto de verificações de primeiro escalão, que é do operador, no segundo escalão, pontos mais simples, né? Mas tem as mais complexas. Pode ser que o microscópio ou o otoscópio ele tenha ali um requisito um pouquinho mais profundo do que consta no equipamento genérico. Eu falo isso porque a própria Organização Mundial da Saúde ela tem um manual de manutenção de equipamentos de laboratório. São procedimentos genéricos. A partir daquele lá você pode desenvolver um específico para o equipamento do seu hospital. E esse manual aqui, ele mostra um modelo de procedimento e exemplo de genéricos no apêndice B, que você tem acesso, está lá no nosso Drive, já está traduzido. Você pode acessar ele e aprimorar esse modelo para um modelo que você queira criar no seu hospital. Esse aqui é um modelo do ECRI, que a gente chama aqui, ó, o ECRI, Emergency Care Research Institute. Então aqui é um exemplo de laser cirúrgico argônio. Ele começa aqui com o nome do equipamento, onde que é usado, o escopo, define o escopo desse procedimento, dá uma revisão geral no que é, como que funciona, os princípios de funcionamento, literatura que você pode ler para aprofundar mais esse conhecimento, uma lista de aparelhos, né? Medidor de corrente de fuga, medidor de resistência de aterramento, enfim, uma série de radiômetro para laser, identificação de itens de segurança, né? O laser é um problema, porque você faz um pequeno ângulo aqui assim, você faz aqui 2 graus aqui, você muda ali 30 centímetros, dependendo da distância que tiver. Então pode gerar acidente, tem todo um conjunto de ferramentas aqui, né? Aí ele vem com um conjunto de procedimentos especiais, depois ele divide os procedimentos aqui em testes qualitativos, por exemplo, verificar a integridade do chassi,
deixa eu ver outro aqui, as rodízios, né, os freios, o plug AC se está íntegro, o cabo de alimentação. Então são atividades mais qualitativas do que quantitativas, mas ele também te dá uma série de itens quantitativos, né? Por exemplo, resistência de aterramento, corrente de fuga, o que mais? A duração da exposição, até a definição dos requisitos de manutenção preventiva propriamente ditos, né? E os testes de aceitação, antes de você liberar para o uso, o que você deve considerar. Incluindo, ele te dá um indicador aqui de calibração, né? Ou seja, você tem a potência de energia que você está entregando e aí você compara com a potência que está sendo conduzida pela fibra ótica. Então você tem consegue medir um rendimento percentual desse equipamento e as instruções finais aqui de antes de retornar o equipamento para o uso, o que você deve fazer. Então, é perfeitamente possível você desenvolver um programa de inspeção e manutenção preventiva ou até alterar ele, né? Sobre a frequência agora da inspeção. Normalmente, eu sempre fiz essa experiência, quando você pergunta para um profissional usuário qual a frequência de manutenção preventiva que ele acredita que deva ser naquele equipamento, em geral ele coloca uma frequência alta, mensal, cada 2 meses, enfim. Então essa uma frequência muito alta vai dar uma equipe de engenharia muito grande, vai gastar mais dinheiro e não necessariamente produz mais resultado em saúde. Mas tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é a frequência padrão de inspeção, que é especificada pelo próprio fabricante, e o fabricante ele é um tanto conservador, porque ele não sabe como você vai usar o equipamento. Essa é uma referência obrigatória, principalmente se a equipe não conhece bem o equipamento. Você não conhece bem o equipamento, nem o princípio de funcionamento, e já sai mudando a frequência de manutenção. Tem possibilidade de ajuste pela engenharia clínica? Tem, a gente acabou de falar algumas coisas, mas quem vai definir isso é a gerência da engenharia clínica, que vai considerar, por exemplo, quais são os tipos de equipamento, né? A frequência de manutenção atual, as peças que são substituídas. E aí eu reforço, né? Aqui está o Servo 900, esse aqui tem 45.980 horas trabalhadas, 46 mil horas trabalhadas esse ventilador aqui. Ou seja, ele teve aí, idealmente, 46 trocas desse kit aqui. Esse kit aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas tem um problema adicional aí que eu quero comentar, que é o seguinte. E o que a gente fez? A gente já tinha muitas horas de... Quando a gente chegou nesse hospital, a gente viu que tinham equipamentos que tinham estourado essas horas em mais de 5.000 horas, sem a troca do kit. Então, o que a gente fez? A gente pegou... Esse aqui é um kit zerado, zero bala. A gente fez como ensaio de fadiga, né? É muito demorado, muito difícil. A gente pegou uma peça dessa com mais de 5.000 horas, algumas peças com mais de 5.000 horas e uma peça nova. Levamos na AC deles, tem uma máquina de tração lá, fizemos um engate aqui, prendemos na máquina e medimos a tensão de ruptura da peça velha comparada com a peça nova. E a diferença foi muito pouco significativa. Então a gente criou essa documentação, documentou esses testes, escrevemos ali a metodologia que foi usada, as premissas que foram adotadas, e a partir desse resultado nós fizemos um documento da própria engenharia e nós mesmos estendemos esse intervalo de troca. Passamos de 1.000 horas para 5.000 horas, por conta e risco nosso. Tudo feito da forma certa e nunca tivemos problema com essa alteração. Seguindo, o que motiva a fazer isso? No nosso caso era custo, né? Eu estava vendo que a gente estava tendo um custo que não era necessário, era uma segurança excessivamente segura. E a gente, baseado em teste quantitativo, a gente decidiu, como tinham muitas máquinas dessa, foi uma boa economia que a gente
produziu sem causar nenhum prejuízo no tratamento, na qualidade do tratamento ou na segurança do paciente. Então dá para fazer dependendo do critério. Um outro exemplo aqui, resistência de autoclave. Né? Resistência de autoclave, você pode comprar ela do fabricante ou você pode comprar ela do mercado. Resistência elétrica é uma coisa que não tem tanta complexidade assim. Inclusive, você pode trocar para uma resistência elétrica superior àquela que o fabricante utiliza. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O que motiva isso? Né? Conhecimento acumulado, a gente tinha bastante conhecimento sobre esse equipamento, tinha restrição de recurso financeiro, tinha restrição de recurso humano também, e tinha a dificuldade de acesso até não estava muito grande, mas tem locais que você tem dificuldade de acesso à peça de reposição. Tá? Então, tudo isso pode motivar você a configurar aí uma frequência diferente. Quais critérios que a gente pode ajudar, né, antes de reduzir a frequência recomendada pelo fabricante? O primeiro delas é o ambiente regulatório. Por exemplo, aqui no Brasil, a RDC 15, que trata da central de esterilização, né, centro de material e esterilização, ele obriga que a gente faça a qualificação da autoclave anualmente. A qualificação da instalação, qualificação da operação, qualificação do desempenho. Então, às vezes, aí não dá para você fugir, né? Sem correr o risco de um processo, de uma questão regulatória aí que o hospital possa ser exposto. E um outro caso é o esfigmomanômetro. A recomendação é que ele seja calibrado anualmente. Eu acho que houve uma overdose aí de preocupação nessa questão do esfigmomanômetro, por várias razões, não vou discutir aqui, mas está na lei, é anual e o pessoal acaba fazendo isso anualmente. E isso, cara, é muito... Acho que eu escrevi errado aqui, tá? Tem um T a mais aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Tem que tirar esse T, é esfigmomanômetro. Ou seja, isso poderia ser feito tranquilamente dentro do hospital, sem problema nenhum. Não precisaria de selo do Inmetro, essas coisas, porque tem um rigor excessivo aí no esfigmomanômetro, e em outros casos não tem. A balança é outro exemplo, né? É aquela calibração anual e ninguém pesa. Eu já vou no médico, já estou com 65, eu vou no médico com frequência. Dificilmente a gente é pesado. Então, antes de reduzir também essa frequência, a gente tem que ver aí as condições do ambiente. Às vezes é preciso de aumentar. Por exemplo, vida útil de filtro. Dependendo da característica do ambiente, uma coisa é você estar num ambiente, numa UTI, que tem lá um sistema de ar-condicionado dentro das leis e das normas. Outra coisa é você estar num ambiente de UTI que não está dentro. Então, a qualidade do ar vai reduzir a vida útil dos filtros, por exemplo. Ou a temperatura está muito alta, acaba degradando o equipamento antecipadamente. Outra coisa é a capacitação dos usuários que operam o equipamento. Eu sempre comento isso. Quando você tem poucos usuários de ultrassom, o que acontece é que quase você não tem problema. Você tem uma temperatura adequada, você vai fazer limpeza de filtros. Não dá problema nenhum. É igual o computador. Esse computador que eu estou fazendo essa aula aqui, acho que ele tem mais de 5 anos. Perfeito, sem problema nenhum. O que eu faço é limpar o HD dele, usando HD externo, vou tirando as coisas mais velhas, mas ele está muito top. Agora, quando você tem um grupo muito diferente de profissionais usando ultrassom, é onde você começa a ter problema com maior frequência. Então, quando o usuário é bom, o número de problemas reduz e aí você fica mais fácil de você ampliar o intervalo entre uma inspeção e a outra. Se o histórico do equipamento é positivo, mostra que é um equipamento confiável, também, né? A frequência de uso, uma coisa é você ter um desfibrilador numa maternidade, um hospital onde o paciente faz pré-natal, faz todo acompanhamento. Então, a chance de você ter um problema, uma parada cardíaca inesperada nessas condições é muito menor do que você ter um desfibrilador numa ambulância, por exemplo, né? Então, a frequência com que o equipamento é utilizado e a intensidade com que ele é utilizado também tem que fazer parte desse critério.
Também o desgaste típico, né? Tem desgaste. Por exemplo, falando da ambulância, né? Você tem a pastilha do freio, tem um desgaste típico ali. Dependendo da condição, da frequência e intensidade do uso, você vai trocar isso aí com uma frequência maior. A capacidade técnica da equipe, uma coisa é você ter uma equipe totalmente mal formada, inexperiente, sem capacitação nenhuma, é problema, né? Você tem uma equipe técnica, competente, os caras bons, os cabra bom, né? Bem treinado, experiente, fica muito mais fácil de você ter parâmetro técnico para fazer esses ajustes na frequência. E o importante, quando existe, né, um comitê multidisciplinar no hospital que trata da segurança ou da gestão, você submeter isso para o comitê para uma forma de você compartilhar essa decisão que você está tomando, que o seu hospital está tomando. E fazendo isso, né, a gente compartilha com todas as partes interessadas, divide a responsabilidade e aumenta a segurança institucional, porque às vezes uma decisão não compartilhada, não avaliada multidisciplinarmente, pode gerar um problema que ninguém imaginava um dia que aquela decisão tinha sido tomada. Então, no nosso caso aqui, que a gente fez essa redução, a gente levou isso para a diretoria do hospital. Na verdade, era uma empresa que ela terceirizava a gestão da UTI, a gente prestou serviço, fez um diagnóstico situacional para traçar os planos de ação, e um dos planos de ação que a gente fez foi aumentar esse intervalo de 1.000 horas para 5.000 horas. Isso foi tudo feito ali preto no branco. Registro de alterações. Toda vez que eu mexia na frequência, era a cada 2 anos, eu vou fazer anual, eu tenho que justificar isso tecnicamente. No caso do servo, a gente justificou pela resistência mecânica do dispositivo, da válvula, né, de borracha, que não tinha praticamente alterado em mais de 5.000 horas de trabalho. E deve ser formalmente registrado, isso deve fazer parte do histórico de manutenção. Principalmente se tem algum problema judicial, você tem que mostrar ali rastreabilidade, mostrar segurança, mostrar que tudo foi feito da forma correta. Agora, a questão do agendamento de manutenção, né? A gente sabe que isso é uma complicação no hospital, a gente vai explorar aqui algumas das opções, né? Então, ela objetiva reduzir o tempo que o equipamento fica parado, maximizar o aproveitamento por parte da equipe técnica, né? Minimizar os custos globais de operação e manutenção. Então, isso principalmente na preventiva, né? A corretiva não avisa, né? Quais são os métodos que a gente tem aí como recomendação da OMS? Eu posso fazer isso por departamento. Nesse mês eu vou fazer UTI, no outro eu vou fazer o centro cirúrgico, no outro eu vou fazer imagens médicas, vou fazer enfermaria cirúrgica, adulto, enfim, pediátrico, uma das opções, né? Você vai inspecionar todos os equipamentos de um setor. A OMS recomenda aqui, argumenta que para equipamento fixo isso pode ser uma boa sugestão. Você pode fazer por tipo de equipamento, inspecionar primeiro, né, todos os desfibriladores de um mesmo departamento, mesmo que eles estejam em locais diferentes. Um outro método de agendamento para manutenção preventiva, para o calendário conforme definido o fabricante, né, mensal, trimestral, anual, por horas de uso. Hoje, praticamente todos eles têm hora de uso, e eu já vi em alguns grupos de discussão o pessoal, alguém sabe como que reseta as horas de funcionamento? Resetar a hora de funcionamento é a mesma coisa que você resetar o medidor, o odômetro do seu carro, que mede quantos quilômetros rodados. Não tem sentido fazer isso. Uma coisa é você tem no software do equipamento, ele tem lá 4.000 horas. Tem que fazer a preventiva. Você faz a preventiva e você marca no próprio software do equipamento preventiva executada. Uma coisa é isso, é você confirmar que a preventiva foi executada. Você pode até mentir, tá certo? Mas você não deve apagar ou resetar o número de horas. Então, por hora de uso, né, um sistema de comunicação eficiente entre o usuário para relatar esse tempo, que foi o caso que eu comentei. A gente trocava, removia as partes internas do equipamento, fazia limpeza, desinfecção, só que na hora que isso voltava para outro equipamento. Então, faltava a comunicação
da enfermagem. É uma coisa simples, mas o pessoal não pensa, né? Não foi treinado para esse detalhe. Então, esse é o caso do Servo 900C. Vai ter um outro caso interessante também, que é pior ainda que esse, relacionado ao mesmo equipamento. Manutenção corretiva acontece de forma não programada, varia de acordo com a demanda, essa frequência, né? Então, é importante você ter um sistema de priorização, inclusive, para corretiva, que normalmente esses recursos são direcionados para necessidades mais práticas e isso varia. Tem um professor que ele sempre me pergunta, né? Tem 2 chamados, um desfibrilador, que não funcionou, e um analisador bioquímico. Ele argumenta que, pelo ponto de vista financeiro, o bioquímico deveria ser atendido primeiro. Então, são posições que você vai ter que definir aí quando estruturando essa manutenção. Por isso que é importante usar as comissões dos hospitais, né? O agendamento também ele acaba impactando na distribuição da carga de trabalho. Então, eu tenho uma capacidade de equipe, eu tenho que distribuir essa capacidade ao longo do ano. Não dá para fazer mágica, né? Durante férias, a gente tem duas questões aqui das férias, né? Férias reduz o efetivo da gente, férias e feriados também costuma diminuir a atividade dentro do hospital. Pode ser um bom momento para você fazer, programar, utilizar esses períodos para você ter uma folga maior para fazer intervenção nos equipamentos. Importante você monitorizar essa carga de trabalho da tua equipe, ou seja, a equipe tem que ser equilibrada, a equipe que eu tenho com o volume de tarefas que eu tenho que fazer. Esse aqui é um exemplo do apêndice C, reforçando, está no nosso drive, eu acredito que vai haver um hiperlink daqui para lá, para quem quiser ver, já está traduzido também, você pode utilizar quando você for redesenhar aqui o seu programa. Identifique as áreas que vão ser cobertas, né, o grupo de equipamento, departamento, alas, cria um inventário completo, a gente já falou do inventário lá na frente, e tem várias metodologias a partir do histórico. Você vai fazer uma tabela aqui, por exemplo, um refrigerador para sangue, por exemplo, uma sugestão aqui, né? Inspeção menor, uma por mês praticamente, durando 0,2 horas. 0,2 horas, 0,2 de 60 minutos, né? Então, rapidinho, uma coisa muito simples de fazer. Isso é inspeção menor. E aí, inspeção maior, uma vez por ano, levando aí meia hora. Então, o total de horas por ano são 0,7 horas por ano. Isso ajuda a gente a, junto com o critério de inclusão, né, a gente vai falar, tem mais coisas aqui para a gente falar, mais formas da gente quantificar esse problema, né, de definir o tamanho de equipe. Então, isso aqui é uma prática mais objetiva, quantitativa, que quanto mais experiência tiver a sua equipe, mais ajustada vai ficar ela aqui. O agendamento da manutenção também é facilitado pelo uso de softwares, né, o CMMS, que é o acrônimo aqui de Computerized Maintenance Management System. Aqui tem o hiperlink para um vídeo que eu fiz no nosso canal, lá no YouTube, muitos anos atrás, e eu mostro um pouco de como era o nosso software, o meu software, porque a engenharia clínica a gente já fez muito serviço de terceirização. Quando os custos unitários, a concorrência começou a aparecer e o custo caiu demais, a gente saiu dessa área porque achou que não valia a pena, entendeu? Precisa de fazer um serviço muito mais dedicado e não era o que estava acontecendo, a gente acabou deixando de competir nessa área e deixamos esse sistema, por exemplo, primeiro nós fizemos o nosso em Clipper, depois a gente mudou ele para o Access. Funcionava muito bem, mas está lá, se assistir, você vê como que a gente pensava naquela hora, quais os recursos, naquela época, quais os recursos que a gente tinha, isso aí era anos 90. Ele permite ganho de eficiência, né, porque você tem uma mão na roda, tá? Tem um monte de software hoje no mercado, com várias características, né, que permitem você registrar, manter o histórico, você acaba entendendo melhor o que está acontecendo nessas atividades de IPM, né, e tira um pouco do peso de carga técnica, de preencher, escrever,
detalhar essas informações ganha um tempo, né? Vai te ajudar a definir, né, se você tem profissional adequado em quantidade, né, para atender os chamados de manutenção corretiva paralela. E é uma coisa importante, o pessoal não entende ainda, a maioria não entende, assim, dentro da própria engenharia, você precisa de profissionais de administração, eu chamo de técnicos de administração hospitalar. Tem um monte de atividade administrativa que muitas vezes você come tempo do técnico para fazer, por exemplo, fazer cotação de peça, né? Quem deveria fazer é compras, mas compras de hospital nem sempre é boa de comprar as coisas que a gente precisa de comprar. Então a mensagem aqui é que o CMMS é importante, e é importante a gente ter ciência que é preciso de ter gente que gosta de administração dentro do serviço de engenharia. Com relação à priorização do trabalho, tem um desafio central que é verificar se a carga de trabalho requerida pelo parque tecnológico ela é compatível com a quantidade de pessoal que eu tenho. E é importante balancear, equilibrar, mostrar evidência de que está balanceado e mostrar evidência que não está balanceado, porque você precisa de ampliar a sua equipe. Às vezes o hospital vai ampliando e não amplia a nossa equipe. Que consequências trazem uma má gestão de equipamento? Fazer todo um planejamento e não conseguir cumprir. Embora eu tenha um colega, um professor, aliás, que diz que avaliar o departamento de engenharia pela capacidade de cumprir com as atividades de manutenção preventiva dentro do cronograma, né, é a mesma coisa que se avaliar um aluno pela frequência de presença na escola, ou seja, é mais complexo do que simplesmente conseguir executar tudo, não conseguir executar tudo. Equipamentos de mais críticos, né, eles podem não estar sendo inspecionados ou podem não estar sendo mantidos. Você deveria tomar cuidado desses equipamentos e não consegue tomar cuidado por várias razões, né? Isso acaba representando um risco clínico adicional ou até um risco institucional, um risco elevado, a reputação do hospital, que a gente sempre fala também. Ainda na priorização, você pode fazer uma solução chamada processo em camadas, onde você vai começar com os equipamentos mais importantes para o hospital, vai criar uma priorização, por exemplo, a primeira camada são os equipamentos mais críticos, que têm prioridade máxima. As camadas subsequentes você vai adicionando, conforme você vai tendo mais disponibilidade na equipe técnica, conforme você tem técnicos treinados naquela tecnologia, porque às vezes você faz uma incorporação tecnológica que não existia no hospital, tem um tempo aí para você formar esse know-how, não é só o treinamento do fabricante que resolve, tem que ter experiência prática também com aquela tecnologia. Quais são as vantagens do processo em camadas? É que ele vai permitir ao gestor um maior controle sobre o processo, melhor uso de recurso limitado, foco nos resultados que são essenciais para o hospital, para a segurança e para a operação do hospital, né? Operação hospitalar. E isso acaba um processo que estimula a tomada de decisão estratégica com base na criticidade e viabilidade operacional. Quais modelos de priorização da manutenção que existe? Um deles aqui é o modelo baseado em risco, né? Chama Risk-Based Priorization. Quem gosta muito disso é o ECRI, né? Ele coloca alto, médio e baixo, normalmente ele faz assim. O critério central é o risco de lesão ao paciente. Em caso de falha, que tipo de lesão que vai causar no paciente? Vai induzir erro diagnóstico, vai causar morte, enfim. Então, envolve uma classificação sistemática dos equipamentos, incluindo os de alta complexidade, que exigem uma inspeção, um processo de inspeção mais rigoroso, e os de baixo risco pode até ser excluído do plano. Por exemplo, eu sempre falo isso também, vou repetir, os monitores, como aquele que lá no fundo ali, eles têm 2 canais de temperatura. Normalmente ninguém usa aquilo, né? Só usa o termômetro manual, mas compra lá. Então,
O risco de você ter uma descalibração num sensor de temperatura é baixíssimo, né? Então você vai, de acordo com a criticidade, você vai jogando, né? A Joint Commission, essa Joint Commission, essa JCO aqui é Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, é lá dos Estados Unidos, e ela usa esse critério baseado em risco. Ela aceita isso como um padrão de qualidade. E essa JCO, ela virou JCI, né, que é Joint Commission International, ou seja, esse modelo deu tão certo que eles criaram um modelo de acreditação global. Então tem uma referência visual no apêndice 1 do manual que a gente está estudando, e aqui eu vou te mostrar rapidamente, por exemplo. A primeira coisa que ele chama aqui, gente, é o EM. EM é Equipment Management. Equipment Management Rate, alguns chamam de EMR, taxa de gerenciamento do equipamento. Ele soma a pontuação da função do equipamento, a aplicação do equipamento, requisito de manutenção e histórico. Então, por exemplo, com relação à função, os equipamentos de terapia em geral, eles são mais críticos do que os equipamentos analíticos. Por quê? O analítico, ele vai induzir a um erro de diagnóstico, né? Então, você pegou lá uma contagem de célula vermelha muito abaixo do normal, o paciente está anêmico, está dizendo que o paciente está anêmico. Mas, clinicamente, o paciente não tem nenhum sinal de anemia, então ele acaba induzindo a um erro de diagnóstico, por exemplo. Já um equipamento de suporte à vida, um equipamento de terapia, Life Support aqui, ele vai ter uma pontuação maior. Enquanto um vai receber 3, o outro vai receber 10, tá? O risco físico associado ao equipamento, uma falha no equipamento, ele vai, por exemplo, dar um diagnóstico errado, ou ele vai levar à morte do paciente. Então você tem uma outra pontuação aqui, uma escala de pontuação. Requisito de manutenção. Você pega uma autoclave, que para começo de conversa tem que esperar esfriar, né? Tem lá circuito eletrônico, circuito pneumático, tem lá circuito elétrico, alta temperatura, exige um bom conhecimento do que vem a ser o vapor saturado, enfim. É uma rotina de manutenção extensiva comparada com a manutenção de um esfigmomanômetro, por exemplo, tá? E aqui o histórico de falha, por exemplo, de incidente. Se tem mais que 2 falhas no período de 6 meses, você vai somar um valor 2, ou subtrair valor. E aí, o que o livro te recomenda é que se o EM for 12 ou maior que 12, que você inclua ele no programa de manutenção. Isso aqui já liga com a importância do teu inventário. Você pega por família. Tem várias formas de você dar essa pontuação. Às vezes o mesmo equipamento, ele, numa situação, em condição diferente, ele toma pontuação diferente. Eu vou dar um exemplo. De novo, um desfibrilador numa maternidade e uma incubadora numa maternidade. Um desfibrilador num hospital cardiológico e uma incubadora no hospital cardiológico. Claro, você pode ter no hospital cardiológico um recém-nascido, um problema, uma patologia cardíaca qualquer, que precisa da incubadora. Mas é muito raro, muito incomum isso, né? Então são equipamentos iguais, só que eu vou ter que tratar de formas diferentes, tá? Posso tratar de formas diferentes. Eu posso colocar uma viseira aqui e seguir cegamente o fabricante, ou eu posso fazer um processo de priorização baseado em risco mais inteligente. Priorização baseada na missão. Aqui, assim, quais são... A gente tem... isso dá uma discussão enorme, tá? Eu gosto dessa questão aqui, porque é importante a importância do equipamento para a missão do hospital. Então, o desfibrilador no hospital cardiológico ele é muito importante para a missão do hospital. A incubadora no hospital maternidade é muito importante para a missão do hospital. Então, ele vem com essa sugestão de você temperar isso. Então, aqui, por exemplo, a prevalência de tuberculose em paciente HIV positivo é muito alta. Então, o ambulatório desse hospital tem que ter um sistema de climatização diferenciado. Porque é possível
que um paciente esteja com tuberculose em período transmissível, está circulando por ali. Então, e aqui saúde materna e infantil, berço aquecido, fototerapia, incubadora neonatal passa a ser estratégico. Então, o que ele sugere, né? Após você definir quais são os equipamentos que impactam na missão do hospital, você aplica depois o critério baseado em risco. Uma outra forma de priorização é a priorização baseada na necessidade de manutenção, que vai avaliar equipamento com alto potencial de dano se ele falhar, e os equipamentos que não demonstram real benefício com a manutenção preventiva programada, você pode esperar quebrar, ou você tem substituto, você tem, né, por exemplo, isso é muito comum com bomba de fusão, em geral você tem grandes quantidades, se falhar uma, você tem outra pronta ali para distribuir, né? Você pode fazer manutenção também por amostragem, você fazendo uma amostra que representa a população de equipamentos. Se aquela amostra tiver tudo ok, você considera que a população toda está ok. Tem várias formas de fazer isso, tá, gente? O livro está mostrando algumas. Priorização baseada em recursos, que combina os 3 processos que a gente falou aí. Porque depende de pessoal técnico, às vezes um cara muito bom de autoclave não conhece do outro, ou conhece mais equipamento médico, conhece equipamento de apoio, ou não tem recurso financeiro ou logístico do hospital, depende da região onde o hospital está inserido. Eu fui aqui no mês passado, eu fui visitar um país aqui, que é numa ilha, fica numa ilha, tudo é mais difícil, né? Estão isolados ali, então os caras têm que ser bons de corretiva. Tinha uma equipe boa de corretiva e nos equipamentos que impactam na missão crítica do hospital. Foco na manutenção dos equipamentos mais críticos primeiro, cuida primeiro dos mais críticos, né? E os de menor prioridade só são atendidos se houver recursos suficientes. E ainda tem algumas considerações econômicas adicionais, que a prioridade ela pode ser dada no equipamento que gera receita, aquele que põe dinheiro dentro do hospital, né? Você prioriza ele também, um outro critério. Equipamentos cuja indisponibilidade vai gerar custo extra, você tem que alugar um equipamento. Manutenção de registros, é importantíssimo, é o histórico do equipamento, tem que ter lá uma descrição resumida, fabricante, modelo, número de série, onde que ele está localizado, é o mínimo, você tem que encontrar o equipamento. Você pode olhar lá, volta lá na seção do inventário que a gente já treinou para você revisar aí de uma forma mais ampla os dados do equipamento. Histórico, técnico e financeiro, né? Quanto que eu já gastei com esse equipamento, vou trocar ou não vou trocar esse equipamento? Preciso trocar ele? Qual que é o critério de obsolescência? Olha, o reparo custa 50% do valor de um novo. Então, todo esse histórico financeiro é importante eu ter, né? E deve incluir, né, serviço agendado e não agendado, ou preventivo e corretivo, tempo, gasto e custo associado a cada intervenção. Esse tipo de informação pode vir do formulário de ordem de serviço, lembrando que eu tenho o manual, né, e eu tenho o CMMS. Se o pessoal alimenta bem o CMMS, é uma maravilha. Se você não alimenta bem, já era. Então aqui é um exemplo, né? O formulário de solicitação de serviço, lembra? O pessoal usa muito, eu vou te mandar uma ordem de serviço. Na verdade, o usuário ele manda uma solicitação de serviço, alguém analisa e transforma aquilo em ordem. Quando alguém transforma aquilo em ordem e ordena que alguém faça aquilo, ele acaba se tornando um corresponsável, tá? Só para manter isso em mente. Então, quem manda também é responsável pelo resultado. Então, ela tem o departamento, a data, quem solicitou o problema, a localização do equipamento, problema descrito e a data e a hora. Aqui uma sugestão mínima do que vai conter no registro da atividade, né? O nome do engenheiro, a data e o tempo de resposta, né? A ação que ele tomou, se o problema foi corrigido, se precisa de um follow-up e se tiver o follow-up, quando, né, que o follow-up vai ser ofertado. E aqui, finalmente, tem uma fichinha aqui do follow-up. Quem foi que fez o follow-up, a data e o período, né? Qual a ação que foi requerida, se o problema foi corrigido, se será necessário um outro follow-up, se for necessário, usa ali o verso do manual, da ficha aqui. Então, a ficha caiu bastante, né? Hoje tem
muito aplicativo, você pode fazer pelo celular, pelo tablet, mas as informações não caíram. Você tem que manter o registro. Tá? E registro bom, tá? Tem muito técnico muito bom que escreve muito bem, que detalha muito bem, mas tem técnico que não faz isso tão bem. Então não adianta você ter um CMMS com informações lá dentro que não tem valor nenhum. Os registros também têm informação, tem importância regulatória e clínica. Se não foi documentado, não foi feito. A documentação vai te permitir rastrear histórico de falhas e correções, né? Códigos de erros e correções, verificar as medições que foram feitas anteriores, atender a exigência de auditoria de qualidade, por exemplo, ou organismo regulamentador, como visita da vigilância sanitária no hospital. E até em caso de investigação de acidentes ou perícia. Às vezes você tem um acidente com óbito, com dano, com lesão, você acaba tendo uma investigação criminal e aí você vira um objeto de uma investigação criminal. E aí você tem que ter tudo preto no branco para você poder se defender bem. Ferramentas recomendadas, né? O ideal é o uso do CMMS. Te permite fazer registro e consulta eletrônica dos dados, impressão de documentos padronizados, legíveis, né? Codificar os resultados do IPM, da inspeção e prevenção e manutenção preventiva, criar indicadores, tempo médio de um reparo, de quanto em quanto tempo ocorre uma falha. Tem vários indicadores que você pode trazer, rateio de despesa, rateio de horas trabalhadas por cento de custo, aí tem uma vantagem muito grande você ter esse tipo de recurso. Papel é válido, né? Mas vai dar mais trabalho, né? Você vai ter que pôr no papel, do papel vai ter que jogar para o Excel, que dá um trabalho enorme fazer. Ainda no controle, ele é importante para você localizar o equipamento, né? Tem equipamento que tem perna, ele anda pelo hospital. Você imagina um hospital que tem 400 bombas de fusão. Aí tem lá que a bomba de fusão, número de série e tal, vai ter que ser feita preventiva. Se achar essa bomba, é complicado. Aí a importância de uma boa comunicação. Então a localização evita a perda de tempo procurando equipamento que foi removido de serviço, está fora de serviço. Está armazenado, foi para o outro setor. Então, atualizar constantemente essa base de dados é essencial para a eficiência do programa. E para fazer um resumo estratégico aqui, boa gestão de registros, economiza tempo e recursos, aumenta a segurança e a rastreabilidade, fortalece a governança técnica e financeira do Parque Tecnológico Hospitalar. Essa que foi o conteúdo da aula de hoje. De novo, envolve os itens 531 ao 536. Então volta lá, leia o material, copia lá, cola no Google Tradutor, faça uma leitura, compara com o que a gente está falando. Se tiver dúvida também, comenta que a gente vai mandar. Então na próxima aula, dentro dos aspectos operacionais 2, a gente vai falar do CMMS, Sistema Informatizado de Gestão da Manutenção, que corresponde ao item 536, etiquetas e rótulos, a importância de uma boa comunicação para evitar mau uso de kit de reposição, né, de kit de peças operacionais, como eu mencionei, gerenciamento do uso e o erro do usuário, isso é muito importante, tem o uso, tem o mau uso, tem o abuso, então tudo isso tem que ser balanceado da forma correta. E vamos trabalhar também a questão de viagens, né? Tem questões de, por exemplo, no mês passado eu fui viajar para esse país e são 3 ilhas, né? Então a gente pega um avião pela manhã para ir da ilha principal para a ilha secundária e você tem ali 3, 4 horas, 5... Não, na verdade a gente ficou umas 5 horas entre o avião que chega e o avião que volta. Então tem todo um aspecto de dificuldade quando a gente tem que fazer viagens, tá? E tem tem vários casos de viagem. Vou contar lá na próxima aula do caso de viagem, alguns casos para vocês terem em mente aí e ponderarem isso, entenderem as dimensões aí que impactam o seu serviço de engenharia clínica quando você trata da questão de viagens. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui, essa videoaula até o final. Lembra que nós vamos ter uma avaliação para emissão do certificado. Mande suas dúvidas aí para o e-mail da escola,
recomendo para os colegas, para os profissionais, para os gestores também, importante que os gestores participem. Sigam a escola nas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Instagram, tem um Linktree mais dados sobre a nossa escola, a gente também está no Facebook, no LinkedIn. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!